Olá, queridos internautas, queridos irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vos saúda é a sua irmã Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus. Venho hoje trazer o tema A Origem do Pecado e Suas Consequências. Fique aí conosco até o final deste vídeo, com certeza vai agregar conhecimento em sua vida. Pode compartilhar, pode inscrever-se, deixar seu like e Deus abençoe muitíssimo, porque estamos felizes por você estar aqui conosco. Eu quero então, já iniciando, trazer a definição do que é pecado. O que é pecado? Podemos defini-lo como uma transgressão às leis de Deus. Aquele que peca se desvia da vontade de Deus. Assim, uma das palavras gregas que define o pecado é amartia, que quer dizer erro ou perder o objetivo ou tomar o rumo errado. A martiologia é o estudo sobre o pecado e suas consequências. Recentemente, deixamos um vídeo aqui no canal para você, com o tema O Homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nele falamos da origem do homem e o propósito pelo qual Deus o criou, que foi para ter comunhão e para se relacionar com Deus e ser também o mordomo da casa, ou seja, cuidar de toda a criação. E eu vou deixar aqui abaixo para vocês o link deste vídeo, vocês poderão assistir caso não tenham ainda assistido. E no vídeo de hoje eu quero falar do pecado, da desobediência, de uma triste escolha do homem que desencadeou num mal terrível para toda a humanidade. Mas antes eu quero trazer para vocês alguns conceitos históricos sobre a origem do pecado. Na Bíblia, vemos o pecado qualificado como um mal moral, uma transgressão. Ela apresenta o homem como um transgressor da natureza. Mas como o homem adquiriu esta natureza pecaminosa? É bom sabermos que o consumador do pecado não é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é santo e não há nele nenhuma injustiça. Portanto, a origem do pecado não está em Deus. Tiago fala no capítulo 1, versículo 13: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O primeiro pecado ocorreu no mundo angelical. Todos nós conhecemos, sabemos que o querubim foi encontrado orgulho em seu coração. E então ali ele transgrediu, de maneira que foi deportado juntamente com ele. Uma terça parte dos anjos caíram em condenação. E o segundo pecado ocorreu na terra por Adão e Eva. Transgrediram de maneira voluntária no Éden, pecando, fazendo-se servo do pecado. Assim ocorre a entrada do pecado no mundo físico com sua origem na humanidade. Desta forma, o pecado passou a toda a humanidade. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado originou-se na livre escolha do homem e da mulher, Adão e Eva. Tudo foi disponibilizado ao primeiro casal no Éden, para cuidarem e usufruírem. Porém, havia uma condição, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz:
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma condição, que era não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas veio a tentação. É o que eu vou agora abordar. A tentação pode ser definida como a instigação que induz o desejo de algo. E Eva foi instigada e induzida pela serpente, que em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, é chamada Diabo e Satanás, a antiga serpente. Eva é orientada pela serpente a tomar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e comer, conforme está em Gênesis 3, versículo 6, a parte A, fala que seu fruto era bonito e saboroso, era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Primeiramente, o diabo, usando de astúcia, fala à mulher. Eva não ouviu diretamente a proibição de Deus ao homem, e a serpente lança dúvida em relação ao que Deus falou, colocando diretrizes diferentes das que Deus deu a Adão, conforme em Gênesis 2, versículo 16. Eva é tentada, e a origem do pecado ocorre quando a serpente lança a tríplice dúvida em relação a Deus. Dúvida em relação à bondade de Deus, quando a serpente sugere à mulher ali que Deus está retendo algo deles ou alguma bênção. Dúvida em relação à retidão de Deus, quando ela diz certamente não morrerás. Deus, quando ele fala, ele se cumpre, Deus não muda. E a dúvida em relação à santidade, não quer que sejam sóbrios. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, que Eva cedeu à tentação e juntamente com ela o seu marido, Adão, que é a parte B do versículo, diz: tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Pecaram, desobedeceram a Deus. Agora o homem está separado da comunhão que tinha com Deus no Éden, que diariamente Deus falava com Adão, mas agora ocorre a queda do homem no Éden e trouxe diversas consequências por meio do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles entraram em estado de culpa. O sentimento de culpa é resultado de uma consciência corrompida, de uma consciência suja, de uma consciência manchada, de uma consciência maculada. Foi assim que eles sentiram ao desobedecer aos mandamentos de Deus. O sentimento de culpa os fez experimentar coisas amargas que eles não conheceram antes do pecado. Adão e Eva, antes de pecar, viviam na dispensação da inocência. Não tinham maldade, não tinham pecado. E a partir do momento que eles pecaram, entraram na dispensação da consciência. Agora não mais inocentes, mas conscientes do seu erro, conscientes do seu pecado, conscientes da desobediência, conscientes do sentimento de culpa, levou o casal a sentir medo de Deus. Esconderam-se de Deus quando ouviram a sua voz, capítulo 3 de Gênesis, o versículo 8. Perceberam que estavam nus. E a nudez física é o reflexo de uma consciência culpada. Uma criancinha recém-nascida não sentirá vergonha de estar nua na presença de alguém por causa da sua inocência. Mas, ao atingir a maturidade, sentirá vergonha por causa da consciência,
pois agora sabe o que é certo e o que é errado. A comunhão que Adão e Eva tinham com Deus foi interrompida e a carne venceu o espírito. Agora inicia-se os conflitos entre a carne e o espírito. De maneira que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7, versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado é algo tão terrível que o pecado de um homem originou no pecado de toda a humanidade. Originou-se de Adão, que representava toda a humanidade no Éden. Portanto, todos nascemos pecadores. Toda criança que nasce, ela traz consigo o pecado original. Sobre a origem do pecado, Irineu, bispo de Lyon, na Ásia Menor, em 130 a 208 d.C., um dos primeiros dos pais da Igreja Antiga, defendeu que o pecado no mundo se originou na transgressão voluntária do homem no Éden. Agostinho defende que em Adão toda a humanidade se acha culpada e maculada. Como consequências do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu a alegria da salvação e a certeza da salvação dada pelo Espírito de Deus. Deus aplicou o juízo à serpente em Gênesis 3, versículo 14. Ela foi amaldiçoada a rastejar e andar sobre o seu ventre e comer o pó da terra. O juízo de Deus à mulher foi aplicado o sofrimento, aumento de dores. Gênesis 3, versículo 16. O juízo de Deus sobre o homem, no capítulo 3, versículo 18. O castigo consiste nas decepções e aflições relacionadas ao trabalho diário. Não mais seria um trabalho prazeroso como Adão executava ali no Éden. Depois da queda do pecado, agora um trabalho suado, um trabalho cansativo. E a maldição física que se apossou da terra, de maneira que Deus fala em Gênesis 3,19, porquanto és pó e em pó te tornarás. E Paulo vai dizer em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Consequências terríveis trouxe para toda a humanidade a desobediência, a transgressão à lei de Deus através de Adão e Eva. Você que assistiu este vídeo e entendeu que somos pecadores e miseráveis, dependentes das misericórdias de Deus, entendeu que o pecado nos distanciou de Deus e todos precisam de um Salvador para nos reconciliar com Deus. E este é um tema que falaremos em um próximo vídeo sobre a promessa feita também no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que trouxe a redenção por meio de Cristo para toda a humanidade. Deus abençoe a sua vida. Eu, Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui no canal. Inscreva-se no canal e deixe também os seus comentários aqui abaixo, pois eu terei a alegria e o prazer em interagir com você. Um forte abraço da sua irmã em Cristo, Elinete Tomás, e até a próxima mensagem. Deus abençoe.